E seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Aleluia! Só tu és digno, Senhor. Aleluia! Então, como estávamos falando, né, hoje nós estamos entrando pela porta de acesso ao trono de Deus. Falamos que quem abriu esse acesso foi Jesus, através do seu sacrifício vicário. E quero ler mais um texto para coadunar com essa nossa declaração, ou a declaração bíblica, né? Que diz assim, em Mateus 27:51, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Então não tem por que você ficar de fora dessa subida que o Senhor Ele realizou para nós através do sacrifício da cruz, né? Ele já abriu o caminho, ele abriu o acesso realmente ao trono. E só é possível chegarmos lá. Gente, nós não estamos falando de subir em corpo físico, estamos falando de subir espiritualmente, porque somos seres espirituais, antes de tudo, né? Antes de sermos apenas um corpo, né, material, nós somos seres espirituais e Jesus abriu o caminho, ele é o sumo sacerdote e é ele quem faz o convite, o chamado, o chamamento, né? Ele diz, suba para cá. E isso está em Apocalipse. Depois destes acontecimentos, observei uma porta no céu, uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi era como de trombeta, é a voz de Jesus, né? Dizendo, sobe até aqui, sobe para cá. Então, amados, o acesso é livre, Jesus já abriu o caminho, o véu se rasgou, o véu do templo físico se rasgou e o véu do santuário celestial também está totalmente acessível para nós. Então, por que ficar de fora de um momento tão lindo como esse que Jesus mesmo abriu para nós, né? Nos proporcionou chegar. Eu li o texto inicial dizendo que nós devemos chegar com confiança diante do trono da graça. Subir para quê? Né? Subir para a adoração. Né? Não tem como adorar num nível raso, num nível natural. A adoração ela deve ser profunda, ela deve ser em espírito e em verdade, senão não passa de cantoria, né? Não passa de música, não passa de momentos que alimenta apenas a alma e não o espírito, né, do Todo-Poderoso, e também o nosso, porque é dando que a gente recebe. E a Bíblia nos diz que Deus está acima de todos os povos. Isto quer dizer que quando adoramos, nós devemos ir onde Ele está. Então nós não devemos ficar aqui. Muitas vezes quando nós vamos à presença de Deus, nós não temos um encontro com Ele, temos um encontro apenas com a nossa mente, com a nossa alma. Por isso nós temos que nos esforçar para subir e subir com confiança, porque Jesus está à destra do Pai, o nosso sumo sacerdote, o sumo sacerdote da nossa confissão, está à destra do Pai, aguardando os seus filhos se achegarem, se prostrarem diante dele em reverência, em santo temor, né? Então, nós precisamos estar cientes disso, de que não é um convite qualquer, é um convite que teve antes um sacrifício para que nós pudéssemos ter acesso. Não vou entrar aqui pela questão do pecado, né, que nós sabemos que foi o pecado quem nos separou de Deus. Jesus precisou descer para abrir de volta o caminho para o Pai, né? Então, quem abriu essa porta foi Ele, né, que tem a chave de Davi. Aleluia! Então nós precisamos, nessa manhã, com confiança, chegar diante dele. Você está disposto a isso? Nós estamos, né? Que a gente já está aqui, hoje já é o 10º dia, né? De perseverança, é o 10º dia que nós acordamos às 5h30 da manhã para às 6, pontualmente, fazer subir o incenso, né, da nossa adoração ao trono da graça. E nós sabemos que lá tem algumas taças que quando a gente adora em espírito e em verdade, essas taças vão sendo cheias
deste incenso que são as orações dos santos, conforme está em Apocalipse. E quando essas taças transbordarem, elas vão ser derramadas sobre a terra, né? E virão para nós em forma de bênçãos, né? Então, como não entrar no mover, né, de adoração, como ele é digno de ser adorado, né? Então, eu quero que vocês estejam aí até o final, porque nós vamos fazer uma oração, né? E falar um pouquinho aqui sobre o rasgar do véu, né? Que indica que por meio da morte de Jesus o caminho para Deus foi aberto, o que nós falamos inicialmente. O rasgar do véu de cima para baixo mostra que foi algo vindo da parte de Deus. Aliás, amados, quando se trata de Deus e nós, sempre quem toma a iniciativa para nos buscar é Ele, né? Apesar da palavra dizer que nós devemos buscar, é Ele quem nos chama, é Ele quem... Aqui, essa palavra de Apocalipse está bem clara, né? Sobe para cá, é Ele quem nos chama, é Ele quem nos busca. Se Ele não nos buscássemos, nós não teríamos sido encontrados. E jamais teríamos acesso, né, a essa porta, a esse trono. Então, a iniciativa sempre é de Deus, sempre é de cima para baixo. Não adianta, o homem às vezes tenta fazer com suas próprias forças, os seus sacrifícios humanos, o seu esforço próprio, justiça própria, né? E não consegue. Por isso que nós devemos depender dele, do Espírito da verdade. É Ele quem vai nos levar para a presença do Pai, quem vai fazer com que a gente suba para perto do seu coração. E Ele está te chamando para subir até onde Ele está, né? Na sala do trono, e é lá que Ele vai fazer para nós as revelações. Muitos de nós não passam do nível da alma, a gente não consegue ser transportado para esse lugar por falta de crer no que Jesus fez na cruz. Não é nada assombroso, é algo natural, é o sobrenatural que se transforma em algo natural. Porque Jesus já nos deu esse acesso, Jesus já nos convidou há muito tempo atrás, né? Desde que Ele foi à cruz. E o acesso à sala do trono só é possível por Ele. Por isso que muitos de nós não conseguem acessar o trono. Porque não tem conhecimento dessa revelação de que o véu se rasgou de alto a baixo e que nós devemos chegar com confiança, né? Com confiança. E duas coisas eu quero destacar aqui dentro desse contexto da ascensão, né? Nós falamos ontem que é tempo de ascensão, que o Senhor nos chama para subir. Eu ouvi alguém, uma certa feita, dizer que no que diz respeito aos cristãos, aos filhos de Deus, só tem escada que sobe, que desce jamais. Que quando a gente pisa no primeiro degrau, pisa no segundo, Deus tira o primeiro. É assim, né? Que quando a gente pisa no segundo, o primeiro é retirado. Pisa no terceiro, o segundo é removido. Pisa no quarto, o terceiro é removido. E assim a gente só sobe, nunca desce, espiritualmente falando. Então, é esse nível de intimidade que Deus quer conosco. É esse nível de comprometimento espiritual. Tá fraca a internet. Que Deus quer ter conosco. Tá pausando toda hora. Ainda bem que está sendo gravado aqui, né? Então, quando a gente sobe em adoração, que a gente se depara face a face com o nosso Deus, não há outra alternativa a não ser nos prostrar diante dele em adoração. Isso a gente faz daqui mesmo, porque no reino do Espírito não há distância, né? Quando a gente sobe espiritualmente, o corpo está na terra, mas o nosso espírito fica face a face com o nosso Deus, amém? E quando a gente sobe em adoração, a gente compreende o coração de Deus, a gente começa a ser sensível como Ele é, porque a gente se torna um nessa atmosfera de adoração, né? A própria palavra diz que aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele, né? E quando a gente sobe e que tem esse nível profundo de adoração,
aí a gente só desce para fazer guerra. É como se a gente estivesse lá sendo revestidos do Senhor e da força do seu poder. Adorando, porque a adoração é o maior nível de batalha espiritual, né? Em nível estratégico. Então, quando a gente está face a face com Ele, a gente está sendo revestido. A gente pensa que a gente está dando para Deus, mas a gente é que recebe, né, o revestimento. E quando a gente desce, aí agora nós estamos prontos para pegar a espada do Espírito, né, que é a palavra de Deus para destruir principados, potestades. E nós vamos até o encontro de outras vidas para fazer o mesmo convite que Jesus fez a nós. Sobe para cá, né? Então nós estamos unidos em Cristo na sua ascensão. Quando Cristo ascendeu aos céus, nós também ascendemos juntos com Ele. Então, nós já estamos com Ele. Esse convite, eu não sei explicar direito, mas é só para trazer-nos a consciência de que Ele já nos deu acesso à sua santa presença. Amém? Então, hoje nós vamos terminar um pouquinho mais cedo. Ontem eu fui fazer minha live correndo, a outra live que eu tenho 7 horas no Intercessão Net. Inclusive, se você quiser nos acompanhar, é um tempo muito rico na presença do nosso Deus, onde a gente ora pelo Brasil, a gente ora por Israel, pelas nações, a gente sai dessa esfera limitada e a gente amplia, né, as nossas orações, alcançando continentes, inclusive, né, porque, como falei inicialmente, não há distância no reino do Espírito. E nós vamos agora subir, vamos ascender, né? Já estamos com Ele, mas agora conscientemente a gente sabe que o nosso lugar é na sala do trono para adoração. Não é... Jesus, quando esteve com uma mulher chamada, não tem o nome dela, mas ela era samaritana, ela estava muito presa na liturgia. Ela disse, olha... É em Jerusalém que se deve adorar, outros dizem que é em Samaria. E Jesus repreendeu aquela mulher, né, trazendo o ensino como um bom mestre. Ele disse, olha, mulher, a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não em Jerusalém, não em Samaria, mas em espírito e em verdade. É numa posição e não em um lugar geográfico, né? Então vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Este é o lugar. Pode ser lavando a louça, varrendo a casa, na Assembleia dos Santos, nas nossas congregações, andando na rua dirigindo. Eu adoro muito dirigindo, contemplando, né, os céus, as nuvens, contemplando a natureza. Em todo o tempo nós estamos em adoração, né? Adorar é amar. E não tem lugar fixo para se amar, né? A gente ama em todo o tempo. Amém? Então, glórias a Deus por essa manhã. Vocês que estão aqui, nós estamos hoje bem representados aqui, viu? A Insegé, que acho que está pelo menos 10%. O dízimo, né? Glória a Deus. Vamos adorar conosco, então. Vamos subir. O Senhor te convida a subir. Amém? Eu já estou nele, muitos de nós já estamos nele, já estamos assentados com ele, né? Agora é só nos prostrar diante dele em adoração, porque esse convite para subir é intencional, é para adorar, não é apenas para chegar lá, pai, vamos fazer um passeio no céu, vamos conhecer, né? Não, é para nos prostrar diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Amém? Se você ainda não entendeu que você já foi convocada para estar com Ele, agora nessa manhã Jesus te dá essa oportunidade de dizer, Jesus, eu quero entrar. Eu quero entrar no Santo dos Santos. Eu quero ir além do véu. O véu foi rasgado de alto a baixo para dizer assim, o véu do templo, do santuário terreno. Para dizer assim, o véu do santuário foi um ato profético que Jesus fez, na verdade, né? Para dizer... O acesso ao trono está liberado. A gente pode subir em adoração a qualquer momento que nós desejarmos. Amém? Independente de lugar. Então vamos orar nessa manhã. Pai, eu quero te dar graças porque nós temos acesso ao trono da graça. E esse acesso só é possível porque Jesus pagou o preço naquela cruz. Na hora que Jesus estava
pendurado naquela cruz, entre o céu e a terra. O véu do templo físico em Jerusalém se rasgou de alto a baixo, porque a obra na cruz estava consumada. E nós não estávamos mais excluídos da presença do nosso Deus, mas com esse sacrifício perfeito, o véu, e com o véu rasgado, agora nós temos acesso à sala do trono. Nós podemos entrar como filhos amados, sem sentir rejeitados, sem sentir mais aqueles sentimentos, Pai, de um pecador, porque agora nós fomos feitos santos pelo sangue de Jesus. E nós queremos nos apresentar diante de Ti mais uma vez nesta manhã, Senhor, adorando ao Cordeiro que venceu e que o livro abrirá, aquele que possibilitou o acesso, o nosso acesso ao trono da graça, através de um sacrifício horrendo, Senhor, oh Manaraxá, e que nós, meu Pai, compreendemos pela revelação da Tua palavra, compreendemos que não somos mais excluídos, mas estamos incluídos dentro de um plano glorioso, dentro de um plano, meu Deus, perfeito. E quando nós recusamos a subir, nós estamos, meu Pai, desprezando tão grande sacrifício. E nós não queremos, Senhor, pecar contra os céus, pecar contra Ti. Nós só queremos dizer, somos gratos, Jesus, por ter aberto o caminho, por ter nos dado acesso ao trono da graça. Recebe nossa adoração nesse dia. Recebe, Senhor, o incenso, que seja mais uma porção de incenso para completar as taças da sala do trono. Que estas pessoas que estão orando conosco, meu Deus, que estão aqui todos os dias, recebam já a porção dessas bênçãos derramadas, Pai, porque eu sei que o Senhor não fica devendo nada a ninguém. Quando damos, automaticamente já recebemos. Oh, meu Pai, também a esses amados irmãos que estão acompanhando conosco essas lives, que estão vendo nesse momento, ou que verão logo mais, que o Senhor os acolha, que o Senhor abra os olhos da revelação, para eles compreenderem que todos estão incluídos no plano da redenção, no plano da salvação, que dá acesso à sala do trono, que dá acesso ao teu coração. Que privilégio, Senhor! Não ficamos, Senhor, mendigando o pão, porque o Senhor já nos deu. O pão é dos filhos e nós recebemos o pão, Senhor, diretamente do céu, o pão vivo. E é esse pão vivo que nos alimenta para a vida eterna. Nós te damos graças, Senhor, e te bendizemos por essa manhã de louvor, de adoração. Graças, Senhor Jesus, porque a tua carne foi rasgada. Esse também é um véu que rasgou para que nós tivéssemos acesso à presença do Pai. Santifica-nos na verdade, Senhor, para nunca perdermos a pureza, para nunca perdermos, Pai, a beleza de um momento tão sublime como esse, que é estar diante de Ti. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, te agradecemos por esse dia. Amém, amém. Amanhã nós vamos continuar com a porta da... Quem me ajuda? Mais uma porta. Fica aí o suspense, né? Para que amanhã você esteja novamente conosco, né? E vamos ter uma pessoa, minha filha amanhã trará a palavra. Eu agora estou passando o manto para elas, né? E vamos terminar com uma adoração extravagante aqui, esses 2 últimos dias que nos restam. Então você está convidado a estar conosco amanhã e, se quiser, hoje à noite, quinta-feira, nós temos um culto de cura, de libertação. Enquanto a gente adora, enquanto a gente sobe para a presença, Ele começa a operar os milagres. Você é nosso convidado. Beijo no seu coração, um abraço afetuoso e até amanhã.